noite a todos, todas, todo mundo que está aqui chegando, sejam bem-vindos. Boa noite. Né? Que bom que a gente pode se encontrar, mesmo que não seja exatamente da maneira que a gente gostaria, mas da forma que é possível, né? É isso mesmo, é o jeito que temos hoje. Pois é. Muito melhor do que nada, muito pior do que a gente gostaria, né? Pois O pessoal está entrando, estão abrindo os vídeos, aí a gente vai vendo os rostinhos. é. Pois é. Eu imagino que vocês que trabalham em abrigos também devem estar sentindo isso muito mais maciçamente do que nós, né? A situação longe do que a gente gostaria, mas a gente está tentando fazer o melhor possível disso. Exatamente. O pessoal está chegando. Mais uma vez, bem-vindas. Bem-vindas, bem-vindos. São poucos, mas deve ter um. Tomara. Olha, a gente já está, Renate, aqui com 37 participantes chegando. Tá. Tem mais gente que está chegando, que está entrando. A gente vai guardar só mais um pouquinho para dar tempo do pessoal ir se conectando, tá bom? Você quer que eu aproveite para me apresentar um pouco? Você apresenta? Quer esperar mais um pouquinho? Vamos esperar mais um pouquinho, Tá, Renate? Eu vou te apresentar, vou querer também que depois você vai falando de você. Tá bom. Boa noite. Oi, boa noite. Boa noite. Até para quem já está chegando, deixa eu contar um pouquinho como é que a gente pensou em organizar esse espaço. A gente vai estar em bastante gente e essa conversa, até para a gente poder se ouvir e tudo, vocês poderem ouvir, me ouvir a Renate, que daqui a pouquinho já vai estar aí conversando com a gente. A gente optou por manter todos os microfones desligados, menos o meu e da Renate, obviamente, até para não ter o problema de ruído e que dá muita confusão os microfones ficarem abertos. Mas mais para frente a gente vai conversar, vamos começar a nossa conversa, e mais para frente vocês todos são muito bem-vindos para trazerem questões pelo chat. O chat vocês veem aí na parte de baixo, quem tiver no computador, na verdade ele aparece aí como um bate-papo. E bate-papo é só clicar nele, aí do seu lado direito vai aparecendo os textos, né? De quem quiser se manifestar. Algumas pessoas já deram boa noite. E aqui, ó, estamos dando o aviso, né? Vamos combinar de deixar os microfones no mudo por enquanto, tá bom? Se vocês quiserem fazer questões, vamos usar esse espaço aí do chat. Assim a gente consegue manter o áudio com menos ruído, tá bom? E eu vou acompanhando. Boa noite a todos, boa noite Cícera, boa noite Sara, estão escrevendo aí. Roberta já tinha dado boa noite também. Simone, todas bem-vindas. Mais um minutinho a gente já começa, tá bom? Boa noite, Renato. Boa noite, Vera. Bem-vindos. Tem bem-vindos e bem-vindas. Tem uma... Bem-vindos e bem-vindas. Oi, Marcos, tudo bem? O Marcos está dando aí um alô para você, Renate. Professora querida. Opa, alô. Ai, que bom. Parece que ele é colega da sua filha, da Cláudia. Também está dando um alô. Da Cláudia. A Cláudia está aqui. Está mandando um abraço para você, Marcos.
Muito bom. Puxa vida, dá vontade de rever esses ex-alunos queridos também, viu? Muito bom. Vamos começar, então? Acho que a gente... Mais alguém que vá chegando, a gente vai acomodando aí, né? Nesse nosso espaço virtual. Mas vamos lá. Bom, bem-vindas, bem-vindos. Muito obrigada pela adesão de tanta gente que está querendo e parece que precisando, né? Poder conversar, trocar, ouvir, pensar junto, caminhos. Acho que esse é o propósito desse nosso encontro, que a gente possa, juntos e pensando coisas diante desse cenário tão diferente, tão difícil que a gente está enfrentando. Vou me apresentar, eu sou Ana, para quem não me conhece, eu sou psicóloga e trabalho no Instituto Fazendo História, faço parte da equipe dessa organização, que eu tenho muito orgulho de estar. O Instituto Fazendo História, ele tem como missão colaborar com o desenvolvimento das crianças e adolescentes com experiências de acolhimento, né? A fim de fortalecê-los para que eles se apropriem e transformem as suas histórias. Então, essa é a missão da nossa organização, da organização que está aqui à frente desse evento. Acho que muitos de vocês nos conhecem e sabem que toda a nossa iniciativa é atravessada pelo trabalho com histórias de vida. Então, histórias de vida faz parte, esse trabalho com histórias de vida faz parte do nosso DNA, daquilo que a gente traz em tudo que a gente faz. E não por acaso a gente está trazendo hoje a Renate para conversar com a gente, né? Tem a ver também com isso, com a relevância e a importância do trabalho dela em relação às histórias de vida. Renate, eu vou te apresentar e aí eu abro aqui para você falar um pouquinho também com todo mundo. Renate, muito obrigada por estar aqui com a gente. Ela que é a Renate Sanches, ela é psicanalista, ela é professora aposentada da PUC de São Paulo, doutora em psicologia clínica, autora de livros, vários livros, entre eles Psicanálise e Educação, Questões do Cotidiano, e um livro muito querido nosso, Conta de Novo, Mãe, Histórias que Ajudam a Crescer. Renate, bem-vinda, boa noite, se quiser dar um alô para todo mundo. Boa noite, olha, também para mim é muito bom poder ter essa oportunidade de trocar um pouco de ideias com vocês. Eu sei que a troca é tecnicamente um pouco limitada, mas eu espero que a gente consiga criar algo, porque eu imagino o quanto deve estar difícil esse cotidiano de quem trabalha no abrigo, como está difícil para as pessoas que estão nas casas, né? Eu, na verdade, por isso que eu queria escutar muito vocês, eu conheço bastante a realidade de abrigos em situação normal, porque, né, muitos anos eu dei supervisão, né? Mas a situação mudou. Só que eu acho que não mudou essencialmente. Eu acho que uma situação como essa tende a potencializar as questões que já existiam, né? Então, se a criança, né, com problema de agressividade, provavelmente ela vai se tornar mais agressiva, se tem questões de sexualidade, se tem questões de relacionamento, né? Ao mesmo tempo, as crianças, né, crianças e adolescentes que já tinham uma tendência a uma coisa mais solidária, talvez também fiquem, vamos dizer, pode usar isso mais intensamente, né? E temos um fator que também eu acho que gostaria de conversar, que é a situação difícil e a ameaça que está sendo vivida também pelos adultos, né? Porque se fala muito da situação das crianças, dos adolescentes, mas nós estamos vivendo uma situação em que todos estão vivendo uma situação de ameaça, de desamparo, de insegurança, de contato com coisas muito difíceis, como a morte, por exemplo, né? Um dos assuntos tabus, as perdas, que fazem parte da história dessas crianças, desses adolescentes com quem nós trabalhamos, mas que potencialmente fazem parte da história de todo mundo e que numa situação como essa se torna muito mais concreta, muito mais viva. Obviamente todo mundo sabe teoricamente que vai morrer, mas é teórico.
quando estamos vivendo uma situação como essa, de proximidade, eu acho que o que é teórico passa a ser muito concreto. Então, poder trabalhar um pouco essas angústias também, de quem trabalha, que tem que se locomover, que tem que, né, enfrentar uma série de coisas, eu acho que é importante. Sim, diga. Muito legal, Renate, você já começar por aí, né, nessa sua introdução, porque é daí também que eu pensei da gente começar falando a partir até do seu livro, deste livro, Conta de Novo, Mãe, histórias que ajudam a crescer. Esse é um livro que você escreveu há algum tempo e que foi um prazer enorme reler, porque ele traz questões muito atuais, né? Então, é isso que você foi falando, será que os nossos problemas hoje dentro do abrigo, será que eles são outros ou será que esta pandemia potencializa algumas coisas que já estavam lá? E a partir disso, acho que a gente parte dessa ideia, né, Renate? A gente parte disso, alguma coisa que já estava lá e que é potencializada, aumentada. Então, revisitar a forma como você escreveu, que é um livro tão gostoso de ler, ele é um livro bacana, gostoso de ler, acessível e acolhedor. Eu acho que você vai escrevendo de um jeito que nos abraça, assim, porque é muito claro, porque é muito próximo, né, de quem está à frente de um grande desafio, que é cuidar de uma criança, de um adolescente, tá próximo ali das angústias e dos conflitos que crescer provoca, né? E provoca no adulto. Então, acho que uma das primeiras coisas que você coloca no seu livro, Renate, que acho que a gente parte daí, é exatamente isso. Esse é um livro para os adultos cuidadores, né? Então, para pais, mães, avós, que muitos de nós aqui imagino que sejam, né? Também, além de educadores, além de profissionais que estão lá na linha de frente. Será que o adulto educador, queria começar pensando nisso, né? O que é ser um bom educador? É ser forte, é dar conta de qualquer coisa? Como é que a gente vai poder cuidar de alguém, de uma criança, se a gente está se deparando com com o desamparo tão grande que é isso que a gente está imerso? Olha, eu diria que um bom educador, e não é fácil ser isso, é aquele que é capaz de se abrir para uma escuta, né? Quer dizer, é capaz de tentar ver, bom, o que esta criança, o que esse adolescente estão sentindo, estão necessitando, e o que eu tenho para oferecer e que possa vir de encontro a essa necessidade. Agora, é claro que o adulto também é um sujeito, né? Então, você pode ter uma situação de identificação, né? Vamos pegar a questão que a gente está vivendo em comum, né? A situação de ameaças de perda, que todos nós estamos sujeitos. Talvez as crianças, né, tenham, é esquisito isso que eu vou dizer agora, eu acho que elas têm talvez uma vantagem sobre isso, porque são crianças e adolescentes que já viveram uma situação de perda e descobriram que podem sobreviver. Isso dá uma certa força, talvez uma força que nem todos os adultos têm, né? Quer dizer, a fantasia de que se eu perder minha mãe, meu pai, sei lá quem for, eu não vou sobreviver, né? Que marca muito. E eu acho que isso precisa ser muito trabalhado nesse adulto, porque senão ele não vai poder estar aberto para essa escuta. Como se faz essa escuta? Podendo tocar nas coisas que estão implícitas, né? Então, eu queria retomar essa coisa um pouco da história. Eu acho que a gente pode ver a história assim, de duas formas. Uma é a história pessoal de cada criança. Bom, você vai dizer, bom, mas a criança não lembra, né, de quando ela era muito pequena. Bom, lembrar, não lembra. Mas é o que as neurociências têm demonstrado, coisa que a psicanálise já vem dizendo há muito tempo, é de que tudo que nós vivemos, inclusive durante a nossa gestação,
está marcado no cérebro. Tem a marca ali, né? A maior parte disso nós não lembramos, né? A maior parte disso fica no inconsciente, mas está lá. Se isto pode ser introduzido dentro de uma sequência, eu posso organizar quem eu sou. Né? Eu sou uma pessoa que tem essa história, mesmo quando a gente não conhece a história. Quer dizer, eu já vi, por exemplo, história de criança que foi achada na rua com 3 anos de idade, ninguém sabia quem era, etc., né? E foi para um abrigo. Bom, então o que nós podemos dizer para essa criança é isso. Bom, você teve uma história anterior, que nós não sabemos, você teve uma mãe, você teve um pai, nós não sabemos o que aconteceu, mas você foi encontrado com 3 anos e veio para o abrigo. Essa é a história conhecida. Você vai dizer, bom, mas é doloroso. Sim, sim. Eu acho que essa é a grande questão. Para ser um bom educador, você precisa ter a capacidade de compaixão, com hífen traição, paixão. Não é pena, é sentir junto com. Então, se a criança está vivendo uma grande tristeza, não é fingir que está tudo bem. Não é fingir que não existe, mas é poder compartilhar aquilo que está sentindo. Para poder compartilhar, eu, educador, preciso poder entrar em contato também com as minhas angústias. Quando a gente consegue fazer isso, esse trabalho ajuda, né? Eu, como psicanalista, costumo dizer, nós temos um trabalho privilegiado, porque às vezes a gente tem pacientes que têm questões que são semelhantes às nossas. Se a gente não se dá conta, aí é um caos, porque a gente mistura o que é meu, o que é do outro, e fica uma confusão. Se a gente se dá conta, ao compartilhar com o outro, eu também estou sendo compartilhada. E a mesma coisa vale para os educadores, principalmente educadores em abrigos, né? Que exercem uma função substitutiva, materna, paterna, não só mãe e pai. Né? Aliás, eu gostaria de aproveitar para Acho que é importante, né? Que não tem exatamente a diga. ver. Diga. Não. Não, eu queria só fazer uma observação. Sim. Diga. A gente está se sobrepondo aqui os áudios. É só uma observação, né? Que a gente está aqui todo o tempo falando educador, e é claro que a gente está aqui concebendo as pessoas que estão trabalhando com essas crianças dentro da instituição. Então, os psicólogos, os assistentes sociais, gestores, educadores propriamente ditos, a cozinheira, o motorista, as pessoas que estão ali no dia a dia com as crianças, né? Então, todo mundo tem esse papel e tudo isso que você está contando, né, Renate, acho que vale para todos esses profissionais. Obrigado pela lembrança. É exatamente isso. Quer dizer, quando eu falo educador, é educador no sentido mais amplo da palavra, não no sentido técnico da palavra. Quer dizer, todas as pessoas que, de alguma forma, estão ali no ambiente dessa criança, fazendo parte desse mundo da criança, não importa qual é o lugar oficial que ocupa. É isso mesmo. Né? Então, só completando uma coisa que eu acho que é importante para todos os educadores, nesse sentido mais geral, né, de abrigos, é que eu escutava muito a ideia de que, bom, o abrigo é um mal necessário, que eu discordo totalmente. Eu acho que o abrigo, para a grande maioria das crianças, é o bem possível. E isso eu acho que é muito importante para ser internalizado por esses educadores, sempre entendo no sentido mais geral, né? E, inclusive, né, talvez até principalmente numa situação extrema como essa que nós estamos vivendo, né? Que possivelmente muitas famílias de crianças, de adolescentes, estão passando por situações extremamente difíceis, de carências muito básicas, o que pode provocar, inclusive, uma sensação de culpa, né, nessas crianças e nesses adolescentes. Acho que é uma questão, acho que
Eu gostaria muito de ouvir, porque eu acho que eu não completei a ideia quando eu disse que eu conheço muito bem não, mas eu conheço a realidade dos abrigos em tempos normais, mas eu não conheço a realidade agora, quer dizer, nunca estive num abrigo agora nessa situação, então por isso que seria muito, muito importante se eu pudesse ter algum retorno sobre como é que está a situação. Mas como eu disse, eu acho que são que já estavam lá, sim. Acho que a gente vai supor aqui, a gente vem acompanhando e tem notícia de algumas coisas. É claro que esse grupo que está aqui depois vai podendo também trazer suas questões mais específicas para a gente ir podendo conversar. De uma maneira geral, né, a gente pode ir pensando no sofrimento na pandemia, algumas coisas muito gerais aí para a gente começar essa nossa conversa, né? A situação de não saber sobre o futuro, quando é que isso vai passar, vai ter um remédio, vai ter uma vacina, quando é que essa situação toda se resolve? Isso é um fator de ansiógeno, né? Que gera muita ansiedade em algumas pessoas. Se a gente pensar a situação do isolamento, o quanto para muitos isso tem um efeito de um entristecimento, de uma angústia, da falta do contato físico, de não saber como é que eu lido ali com uma criança, eu abraço, um abraço, pode abraçar, não pode abraçar, quem está chegando, como é que funciona, isso. E medo, né? Medo do risco do contágio, medo de poder transmitir ou ser contaminado, enfim, tudo são temores e sentimentos que vão passando, não só pelos adultos, né, mas também pelas crianças, pelos adolescentes, e nem sempre conseguem nomear isso, né? Então, Renate, você estava falando da importância de um educador poder ser aquele que escuta, né? Como é que a gente pode escutar, identificar que uma criança, um adolescente está em sofrimento? Especialmente quando eles ainda são pequenos e não conseguem falar, ou que já cresceram, mas mesmo assim não conseguem dizer sobre esses angústia, medo, ansiedade, não conseguem nomear isso. Como é que a gente identifica que uma criança ou adolescente está em sofrimento? Olha, uma criança ou adolescente pode não nomear, mas ele se comunica. Então, um bom observador vai perceber mudanças no comportamento dessa criança. Quer dizer, nesse sentido, bom, a criança está muito mais agressiva do que ela está muito mais recolhida, muito mais fechada no que ela estava. Ela está fazendo um uso excessivo de masturbação. As mudanças que vão acontecendo e que, se forem compartilhadas, aí eu acho que a técnica, eu não sei se seria caro, mas talvez eu possa entrar já. Eu acho que a gente pode pensar em formas de ajudar as crianças, que aí eu acho que é diferente quando se trata de crianças pequenas ou de crianças grandes e adolescentes, né? Eu comecei a dizer que há duas formas de ver a história. Quer dizer, a história como uma continuidade da vida dessa criança, que é o objetivo que eu Fazendo Minha História faz, quer dizer, poder reconstruir da forma que a criança puder essa história. Mas tem uma outra coisa, que é essa que eu falo no meu livro, que é uma técnica, né? É uma técnica que eu fui descobrindo, na verdade, com meus filhos, com meus netos, é usar uma história para dar voz e significado àquilo que a criança está sentindo, mas que ela não está podendo dar voz, né? Então, eu vou dar um exemplo, né, de uma das situações que foram importantes para descobrir essa técnica, né? Uma criança que tinha 4 anos de idade, que morava com a mãe, os pais eram separados, e a mãe tinha arrumado um namorado e a criança começou a fazer xixi na cama, né? E aí eu inventei uma história. Então, qual é o pressuposto dessa história? Você acha um objeto projetado. O que é isso? É um objeto que é um bicho, né?
estou falando para crianças até 5, 6 anos de idade. Então, era uma vez, né? O macaquinho João. Aí você cria uma situação que é muito semelhante à da criança. Não precisa nem ser muito criativa no caso de crianças pequenas, né? Então, uma situação do tipo assim. Então, o João morava com a mamãe saía para trabalhar, ele não gostava, mas ele sabia que a mamãe ia voltar de noite, que ia brincar com ele. Aí, um dia a mamãe falou, mas hoje eu vou sair de novo, eu vou sair com meu namorado. Até aí é tudo situação real do que ele está vivendo, né? Bom, aí entra as fantasias e as angústias da criança, né? Aí ele ficou muito bravo. Ele não queria que a mãe... Aí ele falava, não vai, não vai. Ele me fez repetir essa história 500 vezes e o não vai era ele quem falava. Mas a mamãe foi. Aí ele dormiu. Aí apareceu um monstro horrível. E o monstro falava, eu vou matar a mamãe, eu vou matar o namorado da mamãe. Ele acordou muito assustado. Ele viu que ele tinha feito xixi na cama. Aí ele foi correndo para a cama da mamãe, mas a mamãe estava lá, a mamãe trocou ele, aí ele conseguiu dormir de novo, né? E aí ele viu que a mamãe não tinha morrido, que o namorado da mamãe não tinha morrido e que estava tudo bem. Então, qual é a ideia dessa sequência? Um objeto projetado, qualquer, um animal, que vive uma situação semelhante à da criança. Aí você entra com aquilo que você acha que a criança está sentindo. Às vezes, quando eu conto essa história, as pessoas ficam chocadas. Nossa, não matar a mamãe. Mas a fantasia da criança é esta. Não significa que ela vai matar de verdade. Mas as fantasias da criança são radicais, por isso que elas são tão assustadoras. Então, quando você inclui isto na história, você inclusive faz... Primeiro, você diz, olha, eu sei que você está sentindo isso. E tudo bem você estar sentindo isso. Porque uma coisa é imaginar, é sentir, e outra coisa é fazer, né? Então, imaginar pode, fazer não pode. E tanto não pode que mamãe está bem, que não aconteceu nada, ninguém morreu, etc. E aí vem a outra parte que é o final feliz, né? Então, usar essa estratégia para as várias situações difíceis que a criança está vivendo, neste caso agora, que está se vivendo uma situação coletiva comum. Então, não é mais tão individual. Eu acho que os educadores podem criar juntos, criar histórias, né, para as crianças pequenas que têm semelhança com a situação que está vivendo, né? Como é que se fala de coronavírus, né? Eu tenho uma netinha de 2 anos de idade. Eu tenho inventado umas histórias que eu mando para ela em vídeo, né? Então, ela estava muito brava, porque ela não estava vendo a vovó, né? Então, eu inventei lá uma história que, né? Tinha lá o bichinho e que, né? Sei lá, macaquinho, ursinho, não importa, né? E que gostava de ficar com a vovó, e aí a vovó sumiu. E ela pensou, será que a vovó não gosta mais de mim? Será que a vovó agora foi embora e não volta mais? Só que aí a vovó explicou que tinha um bichinho, eu peguei um cravo, né? Falei, olha, é que o problema é que tem um bichinho lá fora e esse bichinho gosta de fazer dói-dói, né, nas vovós. Então, por enquanto, as vovós têm que ficar meio quietinhas na casa delas, mas elas continuam gostando muito das netinhas. E aí veio um final feliz. E aí o bichinho um dia não estava mais lá, e aí pude voltar a abraçar, pude voltar a ficar junto, etc. Né? A introdução de uma coisa muito fantasiosa, né? Porque, veja, o que as crianças estão sentindo? Agora já vai também para crianças um pouco maiores. Né? Quer dizer, o que é esse negócio do coronavírus? Né? O coronavírus... eu fiz a minha tese de doutorado sobre HIV, né? E aí acho que há diferenças grandes, mas há também alguma semelhança. O HIV era um objeto de projeção, quer dizer, onde a gente fala algo muito perigoso que está dentro de mim, né? E que eu tenho medo que vá me matar. O coronavírus, que é objetivamente perigoso, mas que significa coisas diferentes para pessoas diferentes, para crianças diferentes.
também é objeto dessa projeção. Então, cada criança, inclusive principalmente as menores, imaginam o coronavírus de uma determinada maneira que tem a ver principalmente com a sua agressividade, né? Então, poder inventar uma história em que apareça, vamos dizer, esse coronavírus na forma que a pessoa que está imaginando possa dar, falar das angústias, dos medos, de que ele vai deixar doente as pessoas que eu gosto, né? E poder dar um final feliz. Eu acho que a criança precisa desse reasseguramento do final feliz. A gente pode ter certeza desse final feliz? Não, não podemos. Nós precisamos ter esperança. E se o final feliz não vier, aí o que fica é o compartilhamento, né? Para as crianças maiores e para os adolescentes, poder conversar sobre isso, poder dar instrumentos de expressão, tipo, vamos desenhar, vamos fazer desenho sobre o que está acontecendo, vamos inventar histórias, né? Cada um inventa a sua, cada um inventa um pedaço dessa história. Quer dizer, fazer uma criação coletiva ou individual, acho que adolescente talvez prefira fazer coisas individuais, mas em que as angústias possam se expressar. As brincadeiras valem também nesse sentido? Muito, muito. Como é isso? Veja, a criança, o brincar é uma maneira fundamental de elaboração da angústia. Ela tem outras funções, né? Mas uma das funções da brincadeira é a elaboração da angústia. Vou dar um exemplo, né? Uma criança de 6 anos de idade que foi mordida por um rato e teve que tomar injeções na barriga, que foi muito traumático para ela, fisicamente e simbolicamente. Ela passou meses brincando de dar injeção na barriga das bonecas dela. A cada vez que ela brinca, né, com papéis invertidos, quer dizer, ela não é a que sofre, ela é a que dá, mas se identifica, revive um pouco aquilo que ela viveu naquela situação traumática. A cada reviver, um pouco dessa situação é elaborado, né? Então, por isso que crianças, principalmente crianças pequenas, repetem muito as mesmas brincadeiras, porque elas necessitam dessa elaboração, né? Então, oferecer possibilidades, mas em que o tema que angustia não seja um tabu. Sabe aquela coisa, não vamos falar do que é ruim? Aí você não dá possibilidades isso é tão para a criança elaborar. Então, tão importante, né, Renate? Porque às vezes a gente, adulto que está lá cuidando, a gente se assusta. A gente se assusta de falar dessas coisas que também nos incomodam. Puxa, mas não é ruim para essa criança falar ou reproduzir, ela que já viveu uma situação tão traumática, não vai piorar a situação? É um pouco, acho que as coisas que... Não, é exatamente o contrário. Eu me lembro de uma situação que aconteceu muitos anos atrás, né, quando eu dava supervisão. Um menininho de 4 anos de idade tinha chegado num abrigo com a seguinte história. Ele estava no colo da mãe, junto com o tio, o namorado da mãe veio com um revólver, deu um tiro na mãe, deu um tiro no tio, matou os dois, e ele ficou embaixo do corpo da mãe. E foi para o abrigo. Todo mundo sabia da história, porque é uma história que chama atenção, mas assim, ninguém tocava no assunto. Aí nós fizemos uma intervenção curta. A estagiária de psicologia fez 4 encontros com a criança, só bem resumido. No primeiro encontro, o menino pegou tinta vermelha e preta e fez uma esparramote. Então ficou ele e a estagiária todo cheio de tinta vermelha e preta, né? Ela só falou, nossa, parece que a gente está cheio de sangue, né? No segundo encontro, ele já conseguiu pegar essa mesma tinta, mas ficar no papel, né? No terceiro encontro, ele foi esvaziando uma casinha que tinha lá e colocando no colo da estagiária, como que dizendo, olha como eu me senti, de repente tudo esvaziado, né? E no quarto encontro, ele pôde, tinha um espelho na sala, ele pôde ir com ela na frente de um espelho e se enxergar, se reencontrou, né? Teve até um final feliz, a avó acabou pegando a criança, mas eu acredito que se não tivesse feito isso,
o que acontece? Isso que eu estava dizendo que as neurociências descobriram. Ele podia não lembrar, né? Só que esta experiência extremamente traumática ficaria lá como se fosse um cisto, lá no cérebro dele. Não é um cisto concreto, é um cisto simbólico, né? Em algum momento da vida, esse cisto abre na forma de uma crise depressiva, de uma crise de pânico, de uma doença grave, sempre de formas extremamente traumáticas. Sabe? Ou a criança que estava super bem, é boazinha, e de repente, né, vira do avesso. São essas situações. Então, a gente poder evitar, né, quer dizer, poder falar claramente disso que está acontecendo, é evitar que fiquem traumas invisíveis, mas que se manifestarão em algum momento da vida. Elisandra, eu vi sua pergunta aqui, a gente já chega nela, tá? Então, aqui sobre adolescentes, a gente chega lá. Eu queria seguir aqui um pouco do que a Renata está falando, porque eu acho que vem uma outra pergunta, assim, né? Com as crianças ainda menorzinhas, e os bebês, os pequenininhos, aqueles que a gente muitas vezes pensa, poxa, será que ele não vai entender nada? Como é que eu vou trabalhar com história, com um bebezinho que nem fala, que nem está entendendo coisa nenhuma? É por aí, não é por aí? Como que é esta mesma questão para bebês pequenininhos? Veja, tem uma psicanalista, né, que já não vive mais, a Françoise Lotto, ela descobriu algo para o qual a gente, na verdade, ainda não tem uma explicação. Mas que eu acho que se vocês utilizarem, vocês vão descobrir que realmente funciona. Falar com bebês sobre a situação traumática que eles estão vivendo gera mudanças. Quer dizer, aí você pensa, bom, mas como que é isso? A criança não tem o código linguístico, né? Não tem. Mas as neurociências, eu estou segura que algum dia vão descobrir como isso funciona. Só para vocês terem um exemplo, uma situação que a doutora relata. Ela atende um adolescente psicótico que tem um surto na sessão. E nesse surto, ele reproduz um diálogo. Eu não quero dar... Não, a outra voz diz. Você tem que dar, você não pode cuidar dele. Ela chama a mãe do adolescente, que começa a chorar e conta que o menino adotado, que ela não tinha contado nem para a psicanalista, adotado ilegalmente, e que esse diálogo aconteceu quando o menino era recém-nascido. E estava gravado no inconsciente desta criança e que aparece, né, aos 13 anos de idade num surto psicótico. Então, tem outros exemplos desse tipo, né? Mas façam a experiência, né? De se vocês, quer dizer, a criança, o bebê, chegou lá e está chorando angustiado, né? Vocês poderem conversar com ele que ele está sentindo a falta da mãe, que é difícil ficar longe dela. Quer dizer, colocar em palavras o que a criança está sentindo, façam a experiência que vocês vão descobrir que traz mudanças. Oi? Acho que congelou? Acho que aí vai também dando uma importância, vai dando notícia, né, Renata, da importância de conhecer mesmo a história, né, desses meninos, dessas meninas, desses adolescentes, a importância da gente conversar com a família, saber o que houve, poder de alguma forma dentro das equipes trabalhar profissionalmente com essas histórias para ajudar no manejo? Sim, exatamente, né? Porque, veja, o educador, e novamente estou dizendo o educador no sentido mais amplo da palavra, são as pessoas que podem fazer um laço entre o anterior e o posterior da vida dessa criança. Se você não faz nenhum laço, nem que seja para dizer, olha, eu não sei o que aconteceu antes, mas houve um antes, né? Se você não fala nada, é como se ficasse um buraco, um vazio. Então, é a palavra
do adulto que está no abrigo, que pode fazer essa ponte, que é básica para a estruturação do self da criança, dela saber quem eu sou. Eu vou aproveitar aqui, Renate, vou pegar um comentário aqui do Marcos. O Marcos acabou de escrever sobre um livro, né, um trecho da Hannah Arendt, que diz o seguinte: todas as mágoas são suportáveis quando fazemos delas uma história ou contamos uma história a respeito. Acho que é isso que a gente está aqui conversando, né? As mágoas, as dores, os conflitos, Obrigada, os traumas, né? Tudo. Obrigada, Marcos. E acho que agora eu vou também amarrar aqui, retomando a questão da Elisandra. A Elisandra traz uma questão que ela gostaria que a gente conversasse um pouco agora sobre os adolescentes, né? Ela especificamente traz aqui um adolescente que tem um contexto bem específico. Ela diz de um adolescente que tem demandas psiquiátricas e um histórico de fugas. Quer dizer, nesse cenário, tem duas coisas. Uma é o adolescente. E aí tem este adolescente com um contexto particular que a Elisandra está trazendo, quer dizer, alguém que tem aí uma forma muito peculiar de estar no mundo e que imagino que traga mais desafios ainda dentro desse contexto da pandemia, né? Em que alguém que tem aí um movimento de sair da casa, de deixar a casa. Como é que a gente lida com isso? Tem essas duas coisas. É um pouco difícil responder, porque precisaria conhecer um pouco mais da história específica desse adolescente, né? O que significam essas fugas especificamente para ele? Agora, de uma forma um pouco mais geral, quer dizer, o que eu posso pensar é tornar, vamos dizer, as fugas imaginárias. Fazer, eu não sei se ele tem condição, por isso que eu falo, não conheço o caso, então teríamos que pensar em cima das possibilidades, dos recursos desse adolescente especificamente, né? Mas poder dizer, bom, nós estamos num momento em que tem lá um perigo lá fora, que não pode ir lá fora. Então, vamos fugir pela imaginação, né? Vamos fugir no desenho, aonde que a gente gostaria de estar, que perigo que a gente encontra lá fora. Né? Você pode inventar uma história em cima disso, não sei se ele tem condições para isso, né? Fazer, brincar de fugir dentro do espaço possível do abrigo. Então, vou fugir de dentro para o espaço externo, né? Dentro dos muros. Quer dizer, aí você tem que ver também quais são as condições, né? Mas o básico é dar um acolhimento, dar mesmo vontade de fugir, né? Às vezes eu também tenho vontade de fugir. Né? Não sei se serve para esse caso específico, mas talvez possa servir para outros casos mais graves. Quer dizer, no caso de uma psicose, aí a situação é bem mais difícil, né? E aí eu acho que teria que ter um apoio muito específico. Aí acho que vamos falar, né, num outro encontro sobre a possibilidade de dar um apoio terapêutico, mesmo sendo online. Mas já dá para a gente também fazer essa pergunta, né? A gente está aqui falando de vários sofrimentos, de várias situações em que a gente pode ali ir escutando e percebendo uma modificação de comportamento, um xixi na cama, um cocô que escapa, ou agressividade demais, ou ficar quietinho demais, enfim. Quem conhece uma criança e um adolescente é capaz de perceber uma mudança importante ali no comportamento dele, né? Se há essa percepção de sofrimento, se a gente já fez aí todo um trabalho, onde é que é o limite? Onde é que a gente pode começar a pensar que é um caso para encaminhar para uma terapia? Porque o sofrimento chegou num tanto que a gente vai precisar de um suporte. Como é que é isso? Eu não sei se eu posso te dar uma resposta genérica, porque eu acho que depende muito da capacidade de empatia do educador, novamente no sentido mais geral, né? Porque, assim, eventualmente, você pode ter uma situação específica, quer dizer, uma criança que
de repente muda, né, repentinamente muda um comportamento relacionado a uma situação muito específica, que eventualmente pode ser trabalhada dentro do abrigo com os recursos que forem possíveis, né? Quando você sente que essa situação, essa mudança ocorre de uma maneira, vamos dizer, mais prolongada e que a instituição não tem os recursos para oferecer uma ajuda para essa criança, esse é o momento de procurar uma ajuda externa, né? Eu não acho que dá para fazer uma tabela, né? Bom, quando a criança fizer isso, então é aqui, vamos procurar terapia. Eu acho que não dá, por isso que eu falo. Depende não muito... é por aí, né? Não, não. Mesmo porque, por exemplo, a criança, sei lá, teve episódio de agressividade. Bom, esse episódio de agressividade pode ser uma coisa pontual, pode ser uma coisa saudável, de uma criança que era muito contida e, de repente, né, pôs para fora de uma maneira adequada, né, e que pode ser uma coisa lidada pela instituição ou não, né? Então, eu acho que não dá para dar uma resposta assim, genérica. Se fizer isso, precisa de terapia. Não. Olha, uma coisa fundamental, você me perguntou logo de começo, o que é um bom educador? Use a sua intuição, né? Você sentiu que essa criança não está bem, e você sentiu que você e as outras pessoas dentro da instituição não têm como lidar com isso. Então, pode me levar para um diagnóstico. Eu acho que o terapeuta pode fazer um diagnóstico, né? Se é uma situação mais específica ou se é uma situação mais global que precisa de um atendimento. Às vezes a gente precisa pensar junto, né? Pensar com mais gente, trocar, poder pensar em rede, poder discutir o caso, poder estar realmente pensando juntos, né? Inclusive, Renate, a Carla trouxe uma questão... desculpa, pode falar. Dentro do Abrigo é muito interessante conversar com os colegas, trocar ideia, quer dizer, um educador, assistente social, psicólogo, quer dizer, né? Escuta, eu estou preocupada com fulaninho, como é que vocês estão sentindo? Eu tenho sentido assim, sabe? Começar por essa rede e, eventualmente, para uma rede maior que o Fazendo Minha História, o Contato oferece. A Carla trouxe uma questão que eu acho que é uma questão que está em todas as casas nesse momento da pandemia, né? Que eu acho que é compartilhada, né? Por todo mundo, ou quase todo mundo, ou pelo menos bastante gente, e que, de novo, é uma questão para os abrigos e exacerbada agora no contexto da pandemia. Ela pergunta assim, né, como é que a gente pode trabalhar, ajudar com as questões escolares quando as crianças maiores e adolescentes não querem fazer as atividades e os educadores terminam por se sentir frustrados diante das diversas tentativas e sem ter êxito, né? Então, todo mundo está estudando em casa, né? Não tem mais aquele momento de ir para a escola, e o contexto escolar veio para dentro do abrigo, veio para dentro de casa, e aí eles não querem fazer as atividades, como é que a gente pode ajudar a pensar caminhos? Eu acho que essa é uma grande questão. Riqueza, por que você vai estudar? Precisa ter algum objetivo, e essa eu acho que é uma grande questão nos abrigos, quer dizer, a questão não é simplesmente, bom, eu tenho que fazer tal tarefa, e muitas vezes a tarefa, inclusive, é chata, né? Mas o que eu quero é conversar um pouco sobre as perspectivas de vida, né? Quer dizer, o que eu penso, o que eu sonho para fazer na minha vida? Para fazer tal coisa, eu preciso saber escrever corretamente. Para poder saber escrever corretamente, né? Eu vou ter que fazer, inclusive, algumas tarefas que sejam um pouco chatas. Quer dizer, essa é a forma de trabalhar mais profundamente isso, né? Há as formas, né, mais de recompensa, né? Tipo, há regras e tem que haver... Aí a gente entra numa questão muito importante, que é a questão dos limites, né? Eu falei muito da questão da empatia, do escutar, etc.
o escutar não é necessariamente satisfazer. O escutar, a criança, às vezes, e o adolescente mais ainda, às vezes pede um limite, né? Me impeça de fazer aquilo que vai ser ruim para mim. Não me deixe fazer. Então, a criança que tem uma crise de birra, porque eu quero chupar o pirulito antes do almoço, né? E o educador diz, não, não pode. Ou eu estou com raiva e eu vou chutar alguém. Se você tem uma firmeza em colocar este limite, a criança tranquiliza, porque ela não dá conta de segurar a raiva dela. Então, se ela sabe que alguém vai segurar, ela pode até ficar com raiva naquele momento, mas ela se sente mais amparada. No caso do adolescente é mais forte, porque o adolescente já é pela própria fase que está vivendo, já é mais questionador, né? Essa coisa de dizer, bom, eu sou eu, e ser eu significa não fazer o que você quer que eu faça, né? E aí a gente tem que ter duas posturas. Sabe, como na fase do não, da criança de 2 anos de idade, que tem a mesma função, que tudo que você fala para ela, ela fala não. O adolescente revive isso. Às vezes a gente fala um não, que na verdade poderia ser um sim. Então, se vem, né, um pedido, e a criança e o adolescente fala, não quero. E você pode pensar, bom, por que você quer? E ele pode argumentar ou pode mostrar que é importante? Talvez possa, sim. Por outro lado, o limite firme, quando é de fato necessário, mas firme mesmo, é fundamental. Então, no caso da escola, tá bom, eu posso pensar, não, eu quero ser, sei lá, professor, qualquer coisa, né? Mas eu não consigo pensar em fazer essa tarefa chata. Tem que fazer. Vai ter que fazer, e se não fizer, vai acontecer tal coisa assim. Vai ter uma consequência imediata. Porque, às vezes, aí vem o reforço, né? O adolescente, muitas vezes, não consegue pensar na perspectiva do futuro. Essa coisa do futuro que eu falei é uma coisa mais ampla. Então, tem que ter um limite muito claro para vocês poderem mexer no celular, ou jogar, ou fazer sei lá o que eles podem fazer, né? Vocês têm que assistir a aula e não tem conversa. Não tem conversa, tem que assistir. Tá bom. É chato? Com paciência, mas tem que assistir. Essa firmeza no limite é fundamental. Se o adolescente ou a criança sentem a hesitação, né? Aí realmente eles se sentem desamparados, inseguros, e aí entra um círculo vicioso. Aí eu não vou fazer, aí o adulto fica mais irritado. Então, haja firmeza e haja consequências reais. Não adianta ameaçar, né? Tipo assim, se você não assistir a aula, não vai jogar videogame, sei lá, mexer no celular, sei lá o que pode fazer, né? Tem que fazer. Não assistiu a aula, então vai ter essa consequência. O limite, a firmeza. Renate, qual que é a diferença entre colocar limite e restringir possibilidade? Ou ser autoritário? A diferença é o seguinte, eu posso impor algo à criança ou adolescente, porque essa é a minha vontade, minha, do adulto. Tá? Quer dizer, você vai fazer a tarefa porque eu estou mandando e eu quero que você faça. Essa eu acho que é autoritarismo. A outra coisa é dizer, não vou deixar você não fazer isso porque isso é ruim para você, mesmo que você não saiba. Percebe? Quer dizer, a diferença está, eu entro numa queda de braço, eu sou mais forte, quero ver que eu estou mandando em você. Isso é autoritarismo. A outra coisa é dizer, eu vou te impedir de fazer algo que é ruim para você. Né? Vou usar um exemplo bem extremo, né? Quer dizer, a criança vai na janela e ameaça se jogar. Você obviamente vai segurar, né? Vai segurar porque você não quer que ele se mate, que ele se jogue. Agora, isso vale para as pequenas coisas também. Quer dizer, eu não vou deixar você me bater, não só porque eu não gosto,
mas também porque é ruim para você bater em mim, e eu não vou deixar. Tem um trecho do seu livro que eu acho que talvez encaixe aqui na nossa conversa, né, em que você diz assim: dar limite significa também poder ser o objeto da ira da criança no momento da proibição. Isso talvez valha para o próprio adolescente, né, que fica mesmo muito bravo, manifesta sua raiva diante da frustração, diante de não poder fazer alguma coisa que ele queria muito. Como que é isso de ser o objeto da ira do outro? Veja, é uma experiência fundamental para a criança, para o adolescente, é poder viver a sua raiva e descobrir que sua raiva não mata. E quando eu falo em matar, não falo só matar fisicamente, mas matar o amor do outro por mim. Quer dizer, eu impeço você de fazer uma determinada coisa. Você ficou com raiva de mim? Tá bom, eu também posso ficar com raiva de você, mas eu vou continuar gostando de você. Eu não vou deixar você fazer essa coisa específica, né? Quer dizer, a criança que nos preocupa muito, a criança que nunca expressa a raiva, é a criança que não tem a oportunidade de descobrir que a raiva não faz com que o outro a abandone, né? A fantasia, a criança ainda não separa bem, às vezes, a fantasia da realidade, né? Então, se eu tenho raiva de alguém, eu posso fantasiar que esse alguém desapareça, né? Bom, mas se eu não puder nunca manifestar essa raiva, eu fico com a minha fantasia. E isso muitas vezes se prolonga ao longo da vida, não é só para a criança. Se eu posso manifestar a raiva, tem alguém que me segura, não é só raiva, de qualquer tipo de limite, né? Não me deixa fazer isso porque isso não é bom para você. E também porque eu não gosto, não estou negando dizer que eu não gosto. Eu não gosto e o fato de eu não gostar disso é ruim para você. Mas uma coisa, eu não deixo você fazer isto, ou você é ruim, eu não te quero mais, eu não te gosto mais. Essa é a grande questão. Acho que é importante a gente lembrar, né, retomando a questão do contexto da pandemia, ela em si é um limite, é um limitador, né? O quanto a gente está vivendo um contexto limitador e de limites que nos estão sendo impostos, então o isolamento é um deles, a impossibilidade de entrar em contato com pessoas que são importantes para a gente, e o quanto isso frustra, o quanto isso promove muita raiva, muitas vezes. Então, a própria situação da pandemia já é um evento limitador, né? Eu queria ver meus amigos, eu queria sair, queria poder ir para a balada, ou queria, enfim, queria um monte de coisas. Qual a importância do adulto também se mostrar ele próprio sendo limitado Com certeza. na vida? Bom, veja, isso é o que eu estava dizendo da coisa do compartilhamento. Quer dizer, não é dizer, é maravilhoso ficar isolado. Não, não é maravilhoso, né? E você tem vontade de fazer tudo isso que você falou? Sim, é verdade. Você tem vontade, eu também tenho vontade. Às vezes eu fico com raiva. Agora, tem um outro lado. Eu acho que, se é muito ruim, essa situação também pode promover a flexibilidade e a criatividade. Então, sabe, a gente vai, isso vale para abrigo, vale para qualquer outro lugar. Quer dizer, de repente você descobre que você pode ter prazer. Eu estou entediado, eu vou desenhar. Puxa, eu gostei de desenhar. Vou desenhar mais. Eu vou descobrir que eu gosto de cozinhar. Faz muito tempo que eu não cozinho, eu estou gostando de cozinhar. Eu estou gostando. Nossa, eu descobri um livro. Quer dizer, a possibilidade, e eu acho que isso deve ser colocado como um desafio de cada instituição, cada projeto, cada criança, cada adolescente ter um projeto. Bom, eu não posso fazer determinadas coisas que eu fazia. Então, eu vou aproveitar esse tempo de isolamento para inventar um vídeo, para escrever uma história,
para montar um não sei o quê. Quer dizer, aí entra a criatividade. Isso pode ser um projeto grupal, né? O que a gente pode inventar de coisas novas? Inventar brincadeira nova, né? E um projeto individual que pode se somar, né? E que também vale para os educadores. Quer dizer, que eu posso fazer com esta situação que antes não era possível fazer? Isso não fazendo de conta que é maravilhoso. Não é maravilhoso. Tem perdas, sim. Mas que ganhos que eu posso ter? É um exercício grande de criatividade, né, Renate? Que vai nos provocando, vai provocando os educadores a se repensar, repensar suas práticas e inventar mesmo caminhos, porque nada disso é conhecido. Nada disso não. O contexto é desconhecido, mas nos provoca, né, a achar caminhos diferentes. Eu vou aqui trazer a questão da Cícera. Ela está aqui perguntando sobre os adolescentes que manifestam e trazem uma sexualidade muito aflorada. A questão da sexualidade é uma questão. Vejam como não é novidade, né? Dentro do contexto da pandemia, já era uma questão, é difícil para muita gente lidar com essa manifestação sexual. Dentro da pandemia, mais difícil. Como é que faz para a gente dar conta disso? Veja, eu estava dizendo, né, que para a criança o brincar é uma forma de elaboração. Isso, à medida que se vai crescendo, vai sendo substituído pela fantasia. Então, o poder fantasiar, o poder falar, o poder criar sobre o objeto, seja do nosso desejo impossível, seja do nosso trauma, é um instrumento fundamental. Então, falar de sexualidade, as pessoas vão aumentar. Não, pelo contrário, né? Possibilitar que se expressem de formas socialmente aceitáveis, né? Eu vou inventar um funk, não é por acaso que tem tantos funks eróticos, etc., porque em geral, né, muitos adolescentes que estão envolvidos nisso. É uma forma de, né, vou escrever uma história, vou compartilhar. Vamos falar deste assunto, de expressar de alguma forma que não seja a atuação que é o limite, é o que é o proibido, né? Vai haver determinadas atuações, tipo masturbação, por exemplo, que eu acho que é uma coisa perfeitamente natural, desde que dentro de determinados limites, determinados enquadres, né? Hoje em dia, principalmente na época que a gente vive, a questão da sexualidade virou um tabu, né? E, ao ser um tabu, o risco de se agir quando não se pode pensar, imaginar, falar, é muito maior. Então, esse também é um trabalho importante a ser feito dentro dos abrigos, com os adultos, que muitas vezes também têm muita dificuldade em falar, em dar espaço para esse assunto. E aí vai ter as atuações e com consequências, às vezes, graves. Importante, né, Renata, você lembrar dessa manifestação cultural da música, enfim, do funk, o funk como uma expressão legítima, né? É tão difícil às vezes para gente que não gosta ou não curte ou acha muito palavrão, muita cena grosseira, e às vezes a gente, por conta de uma mistura, né, Renate? Como é que a gente faz isso? Porque tem uma coisa que são as minhas referências, se eu gosto, se eu não gosto, se eu suporto. E tem uma outra coisa que é uma manifestação cultural legítima e que a moçada, os adolescentes, talvez pudessem usar isso como um caminho, né, de se expressar. E eu acho que eu não preciso dizer que eu gosto. Eu não gosto de funk. Mas não importa.
para o adolescente, né, ou para o jovem, pode ser uma expressão não só culturalmente aceita dentro de determinados grupos, mas também uma forma de canalização da sexualidade. E que isso é muito mais saudável do que eu ter que partir para a atuação concreta. Tem que escapar. Há algumas coisas que são básicas que tem que escapar de alguma forma. Agressividade e sexualidade são as básicas, né? Quer dizer, quanto mais você comprime, eu costumo usar a metáfora da panela de pressão, né? A pressão é como a agressividade e a sexualidade. Se você souber lidar bem, se você abre a válvula adequadamente em determinados espaços, vai ser algo ótimo, fundamental na tua vida. Se você não sabe, vai acumular e vai estourar para fora ou para dentro. Aí na depressão, no pânico, no suicídio, etc. Acho que aí pode até ser uma porta de diálogo, né? De repente, a partir de um universo tão diferente lá no funk, sentar, ouvir junto, perguntar, mas você gosta mesmo disso? E por que você gosta disso? Eu não... E aí poder dizer, eu não gosto, eu gosto de outra coisa. Vamos ouvir o seu funk e depois eu te mostro uma música que eu gosto? Isso. E aí ele pode dizer que não gosta também. Mas vai ter a oportunidade, né, de conhecer uma coisa diferente. Pode ser uma oportunidade de diálogo, não? Mas aí você tem que abrir espaço para ele poder mostrar. Porque se você já parte do princípio, que coisa horrorosa, você corta esse caminho. Exatamente, né? Aqui tem uma outra questão da Cláudia. A Cláudia está trazendo a questão da Késia, que pergunta o seguinte: como é que a gente pode tratar as questões, né, da pandemia, da quarentena, com crianças e adolescentes com deficiências, né, os que têm aí alguma dificuldade maior de compreensão desse cenário? Ela está dizendo aqui que está enfrentando, né, uma situação de muita agressividade e que para eles é difícil verbalizar essa raiva. Olha, você tem que usar os recursos que a criança tem. Sabe, é a mesma coisa que você pegar a criança pequena. Quer dizer, a criança de 2 anos vai expressar de um jeito, a de 4 ou de um outro, a de 6 de um outro. Eu acho que você tem que dar a forma de expressão possível para os recursos que essa criança especificamente tem. Então, se não dá para ser através da fala, que seja através da expressão corporal, que seja através da história que alguém conta, que seja através do desenho, que seja, quer dizer, você tem que ver que recursos do jogo, da brincadeira, né? Você veja, vamos pensar na questão da agressividade, que de uma criança de 2 anos de idade, né, gosta de brincar, de empilhar cubos, destruir, ficar e construir de novo. É uma manifestação da agressividade. Não é coerente com a idade que ela tem. Ela não vai falar, estou com raiva, né? Mas ela constrói, ela destrói e tem a possibilidade de reconstruir. Então, eu acho que no caso de crianças com deficiência, eu acho que você tem que ter uma clareza sobre que recursos que essas crianças têm, e aí nós, profissionais, temos que usar muito dos nossos recursos de criatividade. Acho que nós estamos sendo muito solicitados a sair da nossa caixinha, de funcionar daquele determinado jeito e ver o que a gente pode criar que pode ajudar essa criança ou adolescente. Olha, agora a Alexandra está trazendo uma questão bem importante, bem interessante, né? Ela traz aqui uma situação lá da cidade dela, em que foi permitido, por conta da pandemia, que parte das crianças ficassem na casa dos cuidadores. Isso foi, inclusive, uma orientação proposta legalmente, né? Que em algumas cidades isso está acontecendo, então as crianças foram morar provisoriamente na casa dos cuidadores.
cada criança foi para uma casa diferente. Num primeiro momento, ela está contando aqui que o desafio foi essa adaptação e a compreensão das crianças de que esta família onde ela estava é uma situação temporária. E depois o desafio o desafio para a equipe técnica foi o acompanhamento, que é limitado à distância e essas crianças espalhadas em diferentes casas. Então ela pergunta como manter esse acompanhamento com mais qualidade, considerando que essas crianças estão dispersas e distantes. E também como pensar o retorno das crianças de volta lá para Casa Lar, onde ela trabalha. Eu recorreria novamente à história, seja a história contada daquela maneira que eu sugeri, seja uma coisa assim mais elaborada para crianças maiores, em que fique claro que há momentos na vida da gente. Então, eles viveram o momento da família deles, perderam, né? Viveram o momento do abrigo, vão viver o momento de morar na casa dos cuidadores e vão voltar para o momento do abrigo. E o quanto a gente em cada uma dessas situações, a gente perde coisas e ganha coisas. Então, o que a gente está perdendo? Vamos falar do que a gente está perdendo. Eu estou com saudade do meu amigo, que eu ficava junto, né? Sim, está perdendo. Mas aqui eu tenho um espaço maior para mim. E os técnicos manterem contato com os educadores. Eu acho que o contato mais importante, no caso dos técnicos, é dar uma orientação, ter uma escuta para os educadores que estão fazendo esse novo papel e como lidar com isso. Né? A minha experiência tem sido que o trabalho com adultos online tem funcionado bastante bem. Né? Com crianças é mais desafiador, aí a gente vai conversar outro dia sobre isso. Mas, enfim, eu acho que é possível fazer, às vezes até, eventualmente, uma reunião, se não tem tempo para conversar individualmente com cada um, fazer eu acho que não sei se os educadores têm um acesso online em um aplicativo tipo esse, Zoom, WhatsApp, um WhatsApp, fazer uma reunião online em que eles possam estar trocando as experiências, porque também tem experiências muito semelhantes, né? Dificuldades que um educador está enfrentando que o outro, que tem uma possibilidade de uma troca. Eu faria, no mínimo, uma reunião semanal, assim, online, se isso for possível, e os contatos individuais sempre que houver possibilidade. De novo, é um alinhamento, né, Renata? Acho que tem um alinhamento super necessário com a equipe, com estar pensando esses caminhos conjuntamente, estar se apoiando para criar né, essas estratégias de cuidado, ajustando aí com a idade, os menores de uma forma, os maiores a partir de um outro lugar, mas sempre considerando, né, os sentimentos que estão envolvidos na situação, os limites que estão envolvidos na situação e podendo elaborar isso junto com eles, né? Exatamente. E eu, como técnico de um abrigo, também tentaria dar o máximo de espaço possível para escutar o educador. Quer dizer, as angústias, as dificuldades dele, educador. Porque a tendência, às vezes, é falar só da criança. Fulano está assim, está assado. Não, é importante falar da criança, mas também falar dele. Porque também não é uma situação fácil, porque ele também está trazendo uma situação absolutamente nova para a família dele, quer dizer, sei lá, os filhos dele, um lugar diferente. Como é que eu mantenho o meu lugar de educadora, sendo que aqui eu estou fazendo papel de mãe, de uma outra forma? Eu acho que esse apoio da equipe técnica me parece fundamental. Eu queria aproveitar esta pergunta que você acabou de responder para a gente falar um pouquinho de alguns processos têm sido acelerados por conta da pandemia. Então, processos de adoção, processos de reintegração familiar. Então, existe até uma orientação de acelerar este processo. Eu queria que a gente pudesse conversar um pouquinho os riscos desse tipo de medida. Olha, eu acho que tem que se tomar muito cuidado.
porque a aceleração pode provocar o desastre, né? Quer dizer, nós todos já acompanhamos como é desastroso para todas as partes, por exemplo, uma adoção precoce, uma adoção que não dá certo e que a criança é devolvida. Quer dizer, é uma experiência extremamente traumática, tanto para a criança quanto para a família, né? Então, acelerar determinados processos pode trazer uma consequência que pode ser muito mais traumática, né? Quer dizer, aí vem a ideia novamente, o abrigo é o mal necessário. Às vezes não é, em geral não é. E ter um processo que respeite as etapas necessárias, por exemplo, de um processo de adoção ou de reintegração familiar. Vamos pensar uma reintegração familiar para uma família que já está vivendo uma situação de carência, né? Uma situação de impossibilidades psicológicas, físicas, de estar com seus filhos, e tem que pegar esse filho de volta no momento que eles, de fato, seja concretamente, seja afetivamente, não estejam preparados para isso. É um desastre. Eu acho que a gente... é muito perigoso, né? No fim, é como a pressa em voltar, sair do isolamento. E pode ter consequências, todo mundo quer sair? Sim, quer, mas pode ter consequências desastrosas se for cedo demais. E aí, bem aqui pensando nessa linha, né, a Carla fez uma pergunta na sequência aqui, como pensar, que tem a ver com a mesma questão, na verdade, né, o apadrinhamento afetivo durante a pandemia e os apadrinhamentos novos, né, como é que a gente pode cuidar disso? Então, o apadrinhamento durante a pandemia vai ter que seguir as regras que nós todos estamos tendo que viver. Quer dizer, a mudança do contato físico, que é uma perda grande, né? Porque neste caso do apadrinhamento, quer dizer, o fato de ter situações que você tira a criança do abrigo, que você, né, faz outros programas, que você leva para a tua casa, isso é uma coisa muito importante que, infelizmente, não é possível, né? Então, agora, eu acho que é absolutamente fundamental tentar manter o contato, mesmo que seja online. Porque na fantasia, consciente ou não da criança, quer dizer, ele desapareceu, não vai aparecer nunca mais. Então, poder dizer, olha, estou aqui, estou vivo, muito chato a gente não poder estar junto, né? Mas o que a gente pode... Vamos inventar alguma coisa que dê para a gente fazer juntos online. Aí também entra a criatividade de cada um, né? Agora, novos apadrinhamentos nessa situação, eu seria contra, né? Porque você tem que ter um vínculo, né? Quer dizer, se você já tem esse vínculo, né? Dá para ir mantendo da forma possível online. Se não existe esse vínculo, é um estranho que vai trazer o quê para mim? Eu não vejo muito sentido. Okay. Renate, a gente está chegando aqui no fim da nossa conversa, tem vários comentários super bacanas aqui, agradecendo que a sua abordagem está muito importante para quem está aqui ouvindo, enfim, então várias expressões aqui de carinho com a gente, com você especialmente. Nós vamos chegando aqui ao final. Tem uma pergunta da Hortência que ela diz o seguinte: queria que você comentasse como trabalhar o aumento, né, a intensificação de conflitos na convivência dentro de casa, né? As casas com todos ali, sem poder sair, sem ir para a escola, enfim, aumentam também os conflitos. Alguma sugestão? Inventar formas novas de lidar com esses conflitos, né? Nem que seja bom. Eu estou cheio de vão gritar todo mundo, porque eu não aguento mais ver vocês, vão ficar sozinhos no quarto agora, né?
nós temos que recorrer, nós temos que inventar recursos, mas que tenham a ver com a possibilidade de um compartilhamento e da verdade, né? A verdade também é o adulto dizer, olha, gente, estou cansada agora, eu preciso meia hora de silêncio no meu quarto, né? E a criança também, o adolescente também ter esse direito. Necessariamente, você vai ter que encontrar novas formas. Não dá para querer continuar a vida do jeito que estava. E isso pode trazer algumas aquisições, perdas, sempre sem negar. Eu acho que a verdade, né? Inclusive dos conflitos, os conflitos que eram meio escamoteados, que de repente se tornam mais visíveis, então tá lá, vamos lá viver o conflito e vamos sobreviver a ele e encontrar formas de sobreviver. Sempre dando lugar e dando voz, né, a essas experiências que vão acontecendo. Eu acho que tem uma última questão para a gente fechar. Queria só trazer o comentário aqui da Simone. A Simone fala, né, que ela tem uma experiência como madrinha afetiva e o contato virtual faz toda a diferença. Então, não vamos minimizar isso, né? Mas aproveitar esse que é o recurso que nós temos aí para se manter em contato. Eu ia pegar aqui uma última questão. A Viviane traz uma dúvida, a Viviane Bia traz uma dúvida, né? Como é que é se preparar para receber um novo acolhido, né? Ali como ela coloca como uma família acolhedora, mas não apenas como uma família acolhedora, né? Mas como um profissional mesmo do acolhimento. Eu diria que ter um contato com a história, quer dizer, quem é essa criança? Que história que ela traz? Valorizar essa história, inclusive, quer dizer, da forma que for possível. Inclusive, quando introduzi-la, né, não é simplesmente dizer, olha, esse é fulano que tem tantos anos de idade, né? Poder trazer os elementos do que é a história, contar a história de quem está ali, né? Para mostrar que tem pontos ali em comum, que é uma possibilidade de uma integração da vivência anterior com a vivência nova que ele terá e com a pessoa nova que vai se criando ao longo desse processo. Renate, olha, muitos comentários aqui de agradecimento, de que a gente faça outros eventos como esse, que foi um conforto ouvi-la e que está aqui ajudando na prática desses profissionais que estão aqui com a gente hoje, mas que estão aí na linha de frente, enfrentando muitos desafios diariamente e agora novos desafios, né? Eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui com a gente nessa conversa, nesse bate-papo. Um agradecimento especial a você, Renate, por estar aqui com a gente, compartilhando o seu conhecimento. Muito obrigada. Eu também agradeço para vocês terem me dado a oportunidade de, inclusive, ouvir tantas questões interessantes, porque, como falei, eu tenho muita vontade de conhecer um pouco como é que vocês estão vivendo, então eu agradeço esse compartilhamento. Foi muito gostoso estar com vocês. Obrigada. Gente, muito obrigada, boa noite, um tchau grande, um abraço virtual, fiquem bem, protegidos e bom descanso a todos. Tchau, obrigada. Tchau. 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 Cobertor, agora que eu lembrei.